Coríntios, capítulo 7, versículo 4, Paulo disse assim: tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Não sei você, mas quando eu li este texto, eu falei, não, mas Paulo parece que bebeu essa noite. Na verdade, é uma situação bem interessante. Como alguém pode estar transbordando de alegria? Porque está vivendo tribulações. É sobre isto que nós vamos falar no dia de hoje. No capítulo anterior que falávamos de Paulo na semana passada, sobre o orgulho que ele sentia por poder gratuitamente ensinar e entregar o conhecimento e a revelação do Evangelho que ele havia recebido do próprio Cristo, ele dizia. E muitas vezes, e explicávamos que muitas vezes isso é uma questão bem polêmica, porque existe um conflito entre um cristão verdadeiro, ungido, cheio de Deus, um ministro da palavra, que tem a revelação, um profeta, um evangelista, um maestro, um pastor, um apóstolo, pode ter um carro do ano, uma casa num bairro, entre aspas, nobre, pode ele conseguir fazer viagens e viajar com a família, ir tirar férias em resorts caros, comer comida em restaurantes caros. Isto não é, por se acaso, algo que não deveria acontecer e que eles estariam dando um mau testemunho por estarem vivendo assim, quando existem ovelhas no seu rebanho que não têm nem o que comer praticamente. É sobre isto que nós vamos falar hoje. Deveria um ministro do Evangelho, uma pessoa que decidiu dedicar 100% a sua vida para servir na obra do Senhor, para levar o conhecimento da graça, do favor, da salvação, da justificação, da redenção, da remissão e da santificação e glorificação que Deus fará com aquele que se arrependa e que viva conforme os seus princípios. Esta pessoa que decidiu deixar de ser um médico, um engenheiro, um advogado, um construtor, uma empregada doméstica, uma pessoa que esteja prestando serviços nas diversas áreas, ou enfermagem, e onde seja, será que esta pessoa que decidiu abrir mão, talvez até de grandes reconhecimentos nesta terra, por ser um profissional que chame a atenção na área em que ele decidiu cumprir, e que ele renuncie a tudo isto para se dedicar a ser um ministro da palavra de Deus, esta pessoa estaria com um decreto sobre a sua vida para ter que viver de forma inferior aos demais, para que ele com isto expressasse maior espiritualidade ou não? Falávamos de Paulo na vez anterior que ele sim tinha orgulho de poder evangelizar e ensinar o Evangelho e tudo que Jesus lhe havia revelado a ele de forma gratuita, sem pedir que paguem a ele o que era direito. Sim, porque ele dizia, será que só eu e Barnabé não teríamos o direito, como os outros ministros, de receber ajuda, o sustento, o poder estar com a família, viajando junto conosco? E ele dizia que ele fazia isto com um propósito, o propósito de receber um galardão por ser colaborador, mais que um despenseiro, que um mordomo. Porém, muitas vezes nós podemos tomar isto e transformar isto numa doutrina, como se
o servo de Deus que não abra mão de ter até o sustento dentro da sua casa para servir a Deus no ministério não é digno de ser um pastor ou não será reconhecido como alguém tão espiritual como deveria, porque ele está preocupado em que paguem as contas dele, que ajude ele a comprar o seu terno, as suas roupas, a poder pagar o colégio para os filhos, o poder viajar. Não, esta pessoa está mais interessada em dinheiro que em agradar a Deus. Não será que estamos fazendo uma inversão também de valores, tergiversando algumas coisas e deixando de entender como é amplo o conceito que Paulo colocou sobre ser uma pessoa que tenha esta responsabilidade ardendo e latindo tão forte no seu coração que seria capaz de passar tribulações, angústias, sofrimentos, açoites, prisões, naufrágios e tudo que sabemos que ele viveu, e ainda assim nem exigir nada para que pudesse ganhar o máximo de pessoas possível para que conhecessem o Rei. Paulo é muito claro em dizer que ele estava fazendo uma decisão, não porque isto fosse o correto da parte daqueles que já haviam sido abençoados com a questão de toda a ajuda espiritual que haviam recebido. Ele dizia, se nós entregamos a vocês este conhecimento espiritual, seria muito pedir que nós tenhamos um recurso financeiro disto? E aqui eu quero deixar uma pequena reflexão. Como pode ser que às vezes por estarmos em depressão, em angústias, em dificuldades de tomada de decisão, nós somos capazes de pagar milhões a coaches para que nos ajudem, a céus para que nos ajudem a fazer um plano para poder desenvolver alguma estratégia, ou vamos a psicólogos e a psiquiatras e pagamos consultas e estamos aí anos às vezes fazendo terapias e não achamos isto errado, tá bem? E quanto mais caro peçam, melhor deve ser o profissional que peça o mais. Ou quando nós estamos doentes, e quando estamos doentes, inclusive até por uma questão mais emocional que física, e vamos a doutores e fazemos exames, pagamos consultas, compramos remédios caros, fazemos procedimentos caríssimos e tratamentos caros, e achamos isto até um status, quando eu posso ter acumulado riquezas e economizado dinheiro até de fazer coisas para minha família ou para mim mesmo, porque agora vou ter para poder fazer tudo que eu tenho que fazer quando eu ficar doente, que seja mais velho. E às vezes nós achamos que isto é um privilégio, poder pagar estas quantias exorbitantes. Assuste-se quando vamos a feiticeiros, macumbeiros e que nos pedem ofertas caríssimas de específico, a bebida, o charuto, as ofertas que têm que ser entregadas. Eu tive a oportunidade uma vez de estar 1º de janeiro no Rio de Janeiro. Irmãos, que absurdo! Era com retroescavadeira para poder limpar a praia do que o mar devolveu de tantas ofertas que foram entregues naquela noite para Iemanjá. E comum, todos sabem que se você busca um pai de santo, um feiticeiro para que faça um trabalho para que possa trazer aquela bênção que você necessita à sua vida, você vai ter que levar dinheiro. Mas quando nós falamos em primícias, ofertas de gratidão, oferta para a construção de um templo, o salário digno do obreiro, com um salário onde possa pagar uma boa casa, ter o seu carro, custear e pagar a manutenção do seu carro, ter os seus filhos com uma boa educação, com roupas, com comida, com passeios, aí estamos explorando ao cristão. O mesmo cristão que vai nestes outros recursos de medicina e de psicólogos para resolver problemas que muitas vezes são resolvidos dentro do templo com uma oração por um servo de Deus.
servos ungidos. E isto é o que Paulo falava. Vocês conhecem os sinais e os prodígios que eu tenho feito aí no meio de vocês. Ele ressuscitou um que dormiu na hora do culto e caiu e morreu. E ele foi e ressuscitou e seguiu falando. E nós sabemos de inúmeras situações de pessoas que foram saradas, o que não significa que, se não exista um milagre assim, a pessoa não esteja anunciando o reino. Eu estou dizendo que, normalmente, junto com a fé, e Jesus era Deus, é Deus, e quando uma pessoa necessitada de alguma coisa chegava diante dele, ele ainda perguntava: o que você quer que eu faça por você? E era a pessoa quem expressava: quero ver, quero ser limpo. E ele dizia: seja feito conforme a sua fé. Então, existe um poder na vida de uma pessoa que entregou a sua vida para este ministério, que está à disposição de todo aquele que tem a fé para estar naquele lugar, para buscar isto, e que Deus manifeste isto através desta vida. Deus decidiu que Ele manifestaria o seu favor e a sua graça através dos homens e mulheres que dedicaram a sua vida para servir a Ele e cumprir este chamado nesta terra. E Paulo aqui, o texto que eu dizia, ele tinha grande alegria, estava transbordando de alegria, porque tinha que viver dificuldades, tribulações. Por quê? Porque ele entendia que o fato de não reconhecerem o trabalho dele no Senhor, de não sustentarem, de não darem o recurso que era necessário e justo e de direito, ele ainda encontrava nisto uma oportunidade de Deus para poder experimentar o conforto, o consolo que Deus mesmo abriria as portas e proveria. Se você vai aí no versículo 5, do mesmo capítulo 7 de 2 Coríntios, ele diz: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. E aí você entende que ele não somente estava vivendo esta tribulação de ver dificuldades externas, talvez não ter o dinheiro para comprar, nem para ajudar ao seu companheiro de viagem, ou por não estarem com a roupa para o frio que estavam enfrentando, mas a parte desta dificuldade externa tinha um temor interno. Eles tinham temor de que o povo aceitasse doutrinas falsas, se desviassem do caminho do Senhor. A angústia que ele tinha dentro do coração dele de que as pessoas não se desviassem do verdadeiro evangelho, que já não se apegassem às leis como a religiosidade, como ele mesmo um dia havia vivido assim, que não estivessem agora abrindo o seu coração para ensinos de falsos profetas, falsos apóstolos, que exploravam financeiramente eles. E ele, se você ler toda a carta de 2 Coríntios, você encontra Paulo o tempo inteiro alertando: cuidado, 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 estão utilizando o que nós ensinamos para cautivar vocês, para cativar, para colocar vocês debaixo de uma escravidão. E aí ele diz que os macedônios, este lugar que ele chegou e que era um lugar de tribulações, mas veja o que ele fala deles. Aí no capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 1 ao 4, ele diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia. No meio da mais severa tribulação, e a grande alegria e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria.
eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Então aqui eu creio que Paulo deixa claríssimo que o que vai determinar a bênção para um ministro receber aquela ajuda financeira é o coração daquele que está entregando. Não é que Deus não queira que um ministro tenha recurso financeiro, possa ter uma boa casa, um bom carro, recurso para manter isto e para poder fazer as coisas que necessita, para poder apresentar-se diante da igreja, sim, bem vestido, com uma condição intelectual por haver estudado, por haver tido tempo e paz no coração, porque sabe que no final do mês não vai estar tendo problemas para pagar a luz, a água, ele vai poder estar tranquilo estudando e preparando o seu sermão, o que ele precisa fazer, ele tem tempo para ir aos hospitais, à cadeia, para visitar os irmãos necessitados onde estejam, porque ele está assistido nas suas necessidades. Paulo deixa claro que o que vai fazer com que este ministro seja abençoado com bens materiais está mais ligado ao coração do que oferta e do que devolve o dízimo, do que dá as primícias, que de quem está ministrando. O meu dever como ministro de Deus, como alguém que conhece a palavra, é ensinar que isto sim é algo que Deus mandou fazer e que deve ser feito com fidelidade e obediência. Fidelidade significa todos os meses, não quando você tem a vontade de dar o dízimo, é quando você tem que dar todas as vezes que você recebe algo. Então, existe um mandamento, existe uma lei, porém, quando nós falamos em Deus para que você receba a bênção que virá de ser obediente àquilo, você tem que ter um coração que faça aquilo com aquela alegria e com esta postura que Deus quer. Senão não tem a retribuição, fica truncado isto no meio do caminho. Aqui Paulo estava deixando claro que havia uma igreja pobre no sentido financeiro. Eles eram pessoas com pobreza, extrema pobreza, passando por tribulações, por perseguições, porque agora se convertiam e eles estavam sendo realmente mortos. Mas ainda assim, quando eles encontravam uma pessoa que falava do evangelho, aí diz que eles insistentemente suplicavam o privilégio. Então veja bem, a postura do coração destas pessoas, de terem como que uma alegria de poder ajudar e ofertar para ajudar nas necessidades. Diz que eles davam o que eles podiam e ainda mais do que eles podiam. Você crê que um Paulo não recebia estas ofertas? E não orava por eles, e não agradecia pela vida destas pessoas? Aí mesmo em 2 Coríntios ele fala que quando existe essa generosidade, quando você faz isto, vai haver da parte da pessoa que foi ajudada um coração agradecido a Deus por haver trazido esta bênção, e vai orar e agradecer a esta pessoa que fez isto por ele, dando isto de uma forma amorosa. Eles terão amor por estas pessoas. Então, estas dificuldades que as pessoas vivem pode ser a oportunidade que Deus está entregando para que você, cristão, para que você que tem recursos, possa usar isto para poder abençoar esta vida. E ao fazer isto, você vai fazer com que esta pessoa abra o seu coração para ter fé em Deus, que mandou você entregar isto, e vai ter amor por você para caminhar com você este caminho para a santificação. Mas quando eu retenho a bênção e que eu guardo isto para que eu não passe a necessidade, para que eu possa pagar o exame do médico quando eu estiver doente, eu estou retendo muitas vidas de poderem se acercar a Deus e conhecerem
a graça de Deus que Ele quer entregar através dos bens que você pode ter. Porque, inclusive, o dom de multiplicar bens, de poder ser um bom administrador, é um dom, é algo que nem todos vão ter também. E isto é associado aos outros ministérios e aos outros dons. Então, cada um deveria exercer seu ministério com excelência. Quem recebeu muito deveria dar muito. Mas não, muitas vezes nós vemos que o que recebeu muito é o que menos dá. E os que menos têm é os que mais dão. Isso é o que Paulo estava dizendo, vocês, coríntios, cuidado. E veja, ele faz um detalhe aqui muito interessante, 2 Coríntios, no capítulo 9. Olha o que ele diz aqui no capítulo 9, versículo 3 ao 5. Ele manda uma advertência a eles, aos de Coríntios. Ele diz assim, versículo 3 ao 5 do capítulo 9 de 2 Coríntios diz: Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios, os que são pobres em extremo, forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. A confirmação do que eu acabei de dizer. A forma como um ministério vai estar financeiramente, a forma como um pastor de uma igreja se vai apresentar-se, o terno dele, o carro dele, a casa dele, cuidado com a esposa e com os filhos, como ele esteja se apresentando e como esteja a condição da família pastoral, da igreja de um modo geral, os assentos, os instrumentos de música, as portas, as janelas, a pintura, o pátio, a forma como esteja este ambiente e as pessoas que servem aí, as pessoas que limpam, as pessoas que cuidam, os guardas, tudo isso vai depender da postura dos que ganham e que deveriam levar o sustento. Diz aí que deve ser ou com avareza ou com generosidade. Aqui está clara a figura. Ou haverá uma postura avarenta ou haverá uma postura generosa. Avarento, que retém, que não é por uma economia, por controlar e fazer um plano de gastos. Não, é porque não quer que aquilo seja gasto daquele tanto, não vamos ter que... Então, é o egoísmo, é a avarícia, é o ser mesquinho. E o generoso é o que, ainda não tendo, ele vai crer em Deus e pedir a Deus que lhe entregue para que ele possa ofertar. Então, nunca foi pecado ofertar. E nunca foi pecado um ministro de Deus comer do melhor da terra e viver da forma mais preciosa que possa haver sobre esta terra. Ainda que dizíamos, há chamados específicos para situações específicas. Você via um Paulo em Macedônia sendo tratado com exímia honra, sendo abençoado em tudo. Ele mesmo fala que houve situação em que trouxeram de Macedônia recursos financeiros para ele, mas ele não pedia nada numa igreja como Corinto, que tinha muitas posses, porque ele sabia que ao fazer isso ele estaria sendo tomado como um herege, como um destes outros apóstolos que estava levando eles a caírem do evangelho verdadeiro. E aí você encontra que Paulo é um versículo muito conhecido na sequência aí do capítulo 9, agora o versículo 6 e 7. Olha o que ele diz, é a sequência, mas a gente normalmente conhece isso de memória, não? Mas olha o que ele está dizendo, lembrem-se, versículo 6 do capítulo 9 de 2 Coríntios. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também
colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pronto, fechou a causa. Ele falou, não está proibido, é uma bênção para quem dá com alegria, ele vai ser recompensado, se ele colocou muito e se ele deu uma oferta grande, ele vai sim ser abençoado com muitas bênçãos grandes. Se você quer a bênção da parte de Deus, não estou dizendo que o mundo não pode multiplicar riquezas de uma forma injusta. Estamos falando sobre crescer e ter bênção de forma abençoada por Deus e de forma justa. Que Paulo tenha que dizer a uma igreja rica que cuidasse para que não fosse envergonhado pelo tamanho da oferta que daria, colocando em comparação uma igreja que estava em extrema pobreza os seus membros, é porque existem situações assim que vão estar vigentes, infelizmente, até o dia de hoje. E aí ele segue. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14 e 16. Olha o que ele diz aqui. Capítulo 12, versículo 14 ao 16. Agora, estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me gastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser amado menos? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Ou seja, Paulo estava dizendo de frente que ele não pedia bens financeiros a esta igreja com condições e recursos superiores às que ajudavam ele, porque ele estava usando de astúcia, porque o interesse dele era que a alma deles, que eles fossem salvos, por cima do próprio direito que ele tinha de ser sustentado pelo trabalho que ele fazia para o Senhor. Então, que isso fique claro, que sim, eu posso, como ministro de Deus, ter o discernimento de que o coração daquele irmão, ao entregar aquele dízimo e aquela oferta, não é por fé em Deus e por ser generoso e por estar alegre, por poder compartilhar e dar aquilo que Deus pediu para o sustento daquele que tem abençoado a sua vida, que às vezes com uma oração tirou ele de uma depressão, tirou ele de uma situação difícil, ajudou ele com relação a um aconselhamento que ele precisava. É o ministro quem vai ter que pedir a Deus discernimento de espírito para poder dizer, não preciso, quando ele está passando necessidade. Não é tanto não preciso, senão pode ficar tranquilo, porque Deus é o meu Senhor. Ele me chamou e é Ele quem vai me sustentar. E ainda que seja através de uma pessoa em extrema pobreza, Ele vai trazer o recurso para a sua vida. O ministro de Deus sabe disso. É triste você ver esta atitude no coração de uma pessoa. E Deus nos está ensinando que é melhor que nós sejamos astutos para não pedir o nosso direito quando nós vemos um coração assim, avaro. E sabendo que sim, Deus proverá e trará consolo, trará ajuda, ainda usando pessoas supostamente menos prováveis. Agora, o último que eu gostaria que nós entendêssemos. Paulo, no meio disto tudo, ele cita um salmo.
E está justo em 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 9. Ele diz algo. Eu quero que tomemos atenção no 9, mas eu vou começar a ler desde o 8. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 e 9. Ele diz assim, versículo 8: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, todo és todo, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Versículo 9, coloquem muita atenção, ele diz, aí ele está citando Salmos 112, diz assim, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Eu creio que a forma de terminar este estudo, este vídeo, é lendo o Salmo 112. Quero ler o Salmo 112. E você que tem, de alguma forma, dúvida ainda no seu coração sobre se é justo, se é necessário, se devemos entregar ofertas, dízimos e termos pastores com carros novos, com casas boas, com dinheiro no banco, se isto é bom ou se nós devemos estar ajudando essas pessoas que nem trabalham e que estão em necessidade. Existem muitas pessoas que dizem não, que vá para a prefeitura, que não busquem, e que nós não temos nada a ver com isso, nem queremos às vezes que um filho nosso que tem um status, entre aspas, se misture com um determinado tipo de gente por não ter aquela condição. Às vezes é dentro da própria família, sua mãe, seu pai. Eu sei que um pai deve, como ele diz, acumular para o filho. Porém, ele diz, se eu fui capaz de amar vocês assim, não deveriam vocês amar também a mim? Mas ainda que não me amem, isso quer dizer que se você é um filho que foi prosperado financeiramente e tem mais recursos que os seus pais tiveram, não será que é de quem ama abençoar a vida deles? Ou você se coloca como aquele que é melhor que eles, inclusive porque pode ter mais recursos financeiros? Olha o que a Bíblia diz sobre como utilizar os recursos e o que viria para a forma como utilizasse. Salmo 112. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada, de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz o seu negócio. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. E o penúltimo versículo, nesse caso, mas é o versículo 9, que eu quero que você ponha atenção. Ele diz assim, reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. Este é o versículo que Paulo destacou quando ele falou para os coríntios. E ele termina o Salmo no versículo 10 dizendo, o ímpio o vê e fica irado, range os dentes
e definha: o desejo dos ímpios se frustrará. Mais claro que a água. Deus tem uma bênção muito especial para você que decidiu ser generoso e que decidiu distribuir para o necessitado. Deus tem uma bênção especial para você que decidiu ser este canal para entregar os recursos financeiros para que possa ver o reino de Deus ser ampliado e os ministros do Senhor serem provistos para poderem levar este evangelho. É de Deus ser um ofertante e um dizimante de abundância e com um coração alegre e com generosidade. E é de Deus que você, como ministro, tenha discernimento para saber que, ainda que o coração avaro de alguém queira atrapar ou queira prender você para que você não creia na provisão sobrenatural de Deus para a sua vida e para a sua família, também você seja livre. Porque sim, que Deus tenha poder para fazer com que esta graça para as boas obras venha sobre a vida daquele que quer. E você? Qual é, neste momento, a sua postura? O número 9, porque eu destacava o 2 Coríntios capítulo 9, versículo 9, é o versículo onde Paulo faz menção do Salmo 112. Porque o 9, na Bíblia, ele tem o significado de como fosse o encerramento de um ciclo, um recomeço, finalidade. Tem uma finalidade aquilo, é um juízo. Se foi coincidência dos teólogos, se foi por soberania de Deus, que o capítulo 9 e o versículo 9 de uma carta que fala claramente sobre ofertas, usasse um salmo onde Deus diz que a justiça da pessoa que contribuísse e ajudasse ao necessitado seria reconhecida para sempre, eternamente, ou seja, é algo que você vai levar para a eternidade. A bênção de ter sido um dizimista, um ofertante e uma pessoa que ajuda ao necessitado nesta terra, você vai colher dela até mesmo na eternidade. Isto diz a Bíblia. E nesta terra seus filhos serão poderosos, serão prósperos, a integridade na sua casa, os negócios funcionando com honestidade, tudo isto ao cumprir os mandamentos e alegrar-se na obra de Deus. Este é o momento em que você pode fechar um ciclo da sua vida, um ciclo de miséria, de egoísmo, de avarícia e abrir um novo episódio onde a generosidade, onde o desprendimento e entender que Deus simplesmente utilizará você como um canal, você não é uma frase que eu ouvi, que achei muito interessante, diz assim: não somos represa, somos fonte. Então, você não pode represar a bênção que Deus te entrega. Você tem que ser uma fonte que entrega e Deus vai aumentar ainda mais esta provisão. Isso é promessa de Deus, não sou eu quem estou dizendo. Se você planta pouco, você vai colher pouco diante de Deus, no reino de Deus. Se você planta muito, você vai colher muito. Creia, atue com fé, como faziam os de Macedônia, até por cima do que podiam. E eu tenho certeza que Deus mudará o quadro da sua vida e da sua família e de todo o seu entorno. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.